Boa tarde, gente. Sejam todas e todos bem-vindas e bem-vindos ao Febrabantec 2025. Bom, em transações financeiras, cada milissegundo conta. A gente sabe disso como cliente e como trabalhadores do setor. Nesse contexto, a dobradinha Edge Computing e Real-Time Analytics ganha importância à medida que as necessidades financeiras dos clientes se tornam mais complexas e a velocidade de análise de dados se torna um diferencial, como a gente tem visto aqui durante essa tarde toda. Bom, juntos, computação de borda e análises inteligentes em tempo real habilitam uma tomada de decisão mais rápida e respostas imediatas às mudanças de mercado. Quais oportunidades Edge Compute e Real-Time Analytics têm aberto para os bancos brasileiros e as empresas brasileiras? Para responder a essas e outras perguntas, eu convido ao palco Gabriela Dias, diretora de Engenharia, Segurança e Confiabilidade da Único, Luciano Saboia, diretor de Pesquisa e Consultoria em Telecomunicações da IDC Brasil, Pedro Bramon, diretor de Soluções de Meios de Pagamento e Serviços Financeiros do Banco do Brasil, e Tatiana Orofino, líder de desenvolvimento de negócios para o setor financeiro da AWS Latam. Gente, super obrigada por vocês terem aceito o nosso convite aqui. Eu queria começar ouvindo de vocês por que a adoção de computação de borda pelo setor financeiro, principalmente, a gente sabe que nas empresas também, está acelerando tão rapidamente. Qual é a importância de Edge Computing para os bancos hoje e quais os casos de usos mais comuns? Pedindo licença às moças, vou começar com o Luciano para você dar um panorama para a gente dessa importância de Edge Real Time para o setor financeiro. Obrigado, Cris. Cumprimentar meus colegas painelistas aqui, a audiência, muito obrigado pelo convite. E sempre que a gente fala de tecnologia e fala da IDC, as pessoas já pensam em números, tamanhos de mercado, como a gente estava comentando aqui, né, Cris? Então, até fiz uma colinha aqui para não me perder nos números, nos dados de pesquisa. Vou pedir licença para vocês para usar essa colinha. Então, quando a gente fala de Edge Computing, Edge, né, levar o processamento para a borda aqui, meus colegas vão poder dar esses exemplos bem mais concretos, né? Mas se a gente fala de borda, levar o processamento para perto de onde o tráfego é gerado, acho que o primeiro aspecto é a gente pensar em velocidade. E aí, aproximando, né, o processamento do tráfego, talvez a gente possa nos concentrar em 3 elementos principais aqui de aplicações, que a gente vai poder debater aqui, sendo o primeiro, cibersegurança, né, levar mais funcionalidades de segurança para todas as transações que são realizadas, e aí trazendo também um aspecto de eficiência operacional na questão de redução de latência, detecção de fraudes, resposta a eventos críticos e aplicações da inteligência artificial cada vez mais concreto, em tempo real, levar isso, disponibilizar isso para os clientes, né? E se a gente puder falar em números, traduzindo o tamanho desse mercado em números, nós da IDC temos os números de Edge Compute aqui para a América Latina, só para a gente ter uma ideia do tamanho desse mercado, é um mercado de quase 8 bilhões de dólares, 7,9 bilhões de dólares para a América Latina, uma expectativa de crescimento agora em 2025 em relação a 2024 de 17,8%, e o segmento financeiro é uma grande alavanca nesse sentido, Cris. Muito legal. Pedro, vamos falar de caso de uso? Diz para a gente, lá no Banco do Brasil, quais são os principais casos de uso de Real-Time Analytics e Edge. Bom, Cristina, muito obrigado. Obrigado à organização pelo convite. Estou vendo aqui muitos amigos, obrigado pela presença também. Vou dar alguns exemplos básicos, práticos aqui de aplicação. Olhando um pouco mais Edge, o Luciano comentou aqui de segurança, porque lembrando, o Edge tem processamento e storage, né? Então, algumas coisas que a gente faz de pré-processamento mais perto da conectividade. Em segurança, na escoragem de transações como Pix e cartão, a gente já faz um pré-processamento olhando o device, olhando localização de device, economizando, gerando um pouco de eficiência antes de precisar bater lá nos servidores centrais dos sistemas core.
Isso a gente já faz bastante. Outro uso interessante, muito comum em e-commerce, o cálculo de frete e a apresentação de cupons de desconto no nosso marketplace, no Shopping BB, por exemplo, também a gente usa a computação borda, porque inclusive a informação é serviço, conteúdo de terceiros. Outro uso interessante também é no monitoramento para, especialmente ransomware, em algumas estações, alguns servidores já tem uma detecção autônoma ali e não precisa ir nos nossos sistemas centrais. Quando a gente olha Real Time Analytics, tem 2 casos que eu adoro, que são maravilhosos, que não só ajudam a experiência do cliente, mas ajudam também quem trabalha no atendimento, que é em central de atendimento de 2 linhas de negócio específicas nossas. O que acontece? É muito comum em centrais de atendimento os operadores ter uma autonomia limitada para concessão de desconto, por exemplo, ou outras coisas. Então, o que a gente rodou? Uma solução de análise de sentimento. Se o cliente demonstra muita irritação, palavras repetidas, um tom de voz diferente, automaticamente aquele operador começa a aparecer uma mensagem, uma autonomia maior para conceder descontos, por exemplo, ou oferecer algum tipo de benefício que ele não teria em casos normais. A mesma aplicação mostra ofertas concorrenciais bem focadas. Se o cliente começa a falar, olha, o produto do concorrente X tem isso, já mostra ali na tela para o operador algumas ofertas, algumas sugestões. Então aqui são alguns casos de uso que eu acho bem interessantes hoje no banco. Muito bacana, né? Porque a gente vai ouvir muito falar deles aqui, falando de IA e outras coisas, mas a gente está falando de 2 tecnologias lá na base da infraestrutura, que se não existisse nada que está em cima, seria possível. Aí, Gabi, eu te pergunto, na validação de identidade, como é que entram essas 2 tecnologias? Boa. Eu acho que um panorama interessante quando a gente começa a entregar ou delegar mais o processamento ali na ponta, né, vai exigir cada vez mais que a gente garanta que quem está ali na ponta é a pessoa que deveria estar fazendo aquela operação, aquela transação. Então, eu vejo, né, na Único, obviamente, a gente tendo ali o ecossistema de validação de identidade, esse desafio, né, de sempre estar junto com os nossos clientes. A gente tem grandes parceiros aqui no setor bancário, né, de como que a gente garante a identidade da pessoa. Eu gosto de trazer um exemplo aqui, indo muito na linha que o Pedro comentou, que é quando eu olho para a validação de identidade, eu estou fazendo a captura lá no dispositivo, eu estou lá na ponta, né? Então, a Único, por exemplo, ela tem, né, algumas camadas nessa validação de identidade. Uma delas é uma capacidade que a gente chama de prova de vida, que é basicamente garantir que existe uma pessoa ao vivo, né? A gente falou, teve até um painel aqui antes, e o tema de inteligência artificial está bem em voga agora, e obviamente isso com essas tecnologias avançadas entre a deepfake e essas coisas, né, a gente precisa garantir ali no dispositivo, ou ajudar os nossos clientes a garantir ali no dispositivo que tem uma pessoa ao vivo, não é nenhuma manipulação disso, né, seja por deepfake ou seja por qualquer emulação ou manipulação, né, mesmo de danificar ali o dispositivo para se fingir ser uma pessoa. Então, a gente tem todo um processamento da nossa SDK, por exemplo, dentro dos aplicativos dos nossos clientes, fazendo a captura, porque para o nosso usuário final é basicamente uma foto, uma selfie que ele está tirando ali. E eu tenho a junção e a combinação dessa tecnologia, porque eu tenho que fazer um processamento ali, eu tenho que olhar o dispositivo, ao mesmo tempo que eu coleto uma quantidade grande de metadados que estão acontecendo ali, que o Pedro até deu o exemplo, né, de geolocalização e tal, e eu recebo essa informação, né, depois que eu valido o dispositivo ali, e eu tenho que, em tempo real, garantir que não existe nenhuma manipulação desse dado. Então, tem tecnologias, obviamente, a gente vai estressar aqui dentro do painel, mas eu gosto de trazer esse caso porque traz uma combinação muito grande, né, de 3 pontas. Quanto mais a gente entrega o processamento na ponta, a gente tem que garantir que essa ponta está protegida, e a gente vai ver cada vez mais, né, a autenticação da identidade da pessoa sendo mais fluida e não em casos pontuais, né, ao mesmo tempo que a tecnologia de empresas como a Único, que tem esse ecossistema e essa plataforma de identificação, né, com essa capacidade de evitar fraude. E a gente, obviamente, é uma corrida de cão e gato aqui, né, de eu sempre detectar, e o nosso Real-Time Analytics tem que ser muito agressivo. A gente tem uma camada, vamos imaginar o seguinte, que o dispositivo de alguma forma ali foi manipulado e passou. E aí o meu motor de liveness, ele fala live. Mas dentro de casa, com essa camada de monitoramento em tempo real,
eu sou capaz hoje, nas camadas de monitoramento, mesmo que no dispositivo eu entenda que talvez tenha sido uma pessoa viva, a gente consegue bloquear com esse monitoramento, né, de que é uma fraude, né, ou que não é uma pessoa viva. Então, essa combinação hoje, para mim, é essencial dentro desse universo de identidade, né? Tanto para ofertar a tecnologia de identidade, como a gente usar isso a nosso benefício. Isso que a gente está falando ainda de identidade de pessoas. Quando a gente começar a falar de identidade de máquinas, muda de figura. Vamos lá. Que outros casos de uso a gente poderia estar vendo no mundo? Primeiramente, boa tarde a todos. Obrigada pelo convite, Febraban. Obrigada pelos panelistas que estão aqui comigo hoje. Bom, queria puxar o gancho que a Gabi trouxe, né? Acho que a gente tem, primeiramente, né, a AWS e a Amazon Web Services têm uma plataforma de tecnologia, uma estratégia de entender tecnologia de borda, a capacidade de processamento aonde o processamento for necessário, né? Então, nesse sentido, eu complemento um pouco o que a Gabi trouxe de caso de estar na ponta com todo o tema de identidade digital e vem tudo meio que junto, né? Todos os mecanismos de antifraude que a gente também consegue processar com uma série de metadados que a gente pega no próprio dispositivo na ponta. E a gente tem muito nesse sentido a capacidade de dar ferramentas para que os nossos clientes construam esse tipo de solução, seja através dos nossos parceiros ou através de ferramental próprio, usando tecnologia AWS para ter essa capacidade e também poder criar seu próprio score, entender, cruzar informações com outros conjuntos de dados que eles tenham dentro de casa, né? A gente também entende tecnologia de ponta, de borda, um conceito de processamento próximo da onde ele precisa estar. Então, nesse sentido, existem diversos outros casos no mundo acontecendo. Eu queria trazer um pouco diferente também, que é o caso de mercado de capitais. Então, a capacidade de trading de alta frequência, exatamente aonde a gente precisa colocar aquele processamento muito próximo de tomada de decisão de trading. É um caso que a gente está vendo acontecer também, é um caso que a Nasdaq fez conosco em outras, lá nos Estados Unidos, mas que oferece para o ecossistema nos Estados Unidos, através de um rack de nuvem AWS colocado lá dentro da Nasdaq, a capacidade de processamento de nuvem na ponta. Então, é de fato um autoprocessamento de nuvem com toda a ferramenta que a nuvem oferece, mas ali onde o dado precisa estar para que esse caso de uso aconteça em ultra baixa latência. Então, um caso um pouco diferente para a gente pensar tudo que a gente pode fazer com tecnologia de borda. Eu posso pensar em vários também na parte de e-commerce, né? Tem muita coisa que a gente precisa dessa rapidez lá na ponta. Muito caso de IoT também, que isso vai ser bastante utilizado. Eu vou continuar com você, Tatiana, mas e com o Luciano, para perguntar o seguinte: como é que o cliente, a gente meio que os casos já mostraram um pouco, mas eu queria entender melhor como é que o cliente lá na ponta entende o benefício, percebe o benefício dessa dobradinha. Vou começar com o Luciano, depois eu passo para você. Bom, eu acredito que um tema importante que a Gabriela tocou aqui foi da fluidez. Então, se é fluido para o cliente, ele não percebeu qual tecnologia está envolvida, funcionou, né? E aí eu listei 5 aspectos aqui dentro da linha de pesquisa da IDC de implementações de Edge Compute para o segmento bancário, né? Então, primeiro aspecto, talvez que poderia ser destacado, personalização. Nós estamos muito na era falando de hiperpersonalização. Então, personalização, permitir com a implementação da tecnologia que as entidades financeiras possam personalizar ofertas para os clientes, né? Aí são alertas, recomendações e assim por diante. Depois, temas de segurança, segurança efetiva, segurança, cibersegurança, né? Ainda aplicando através de Edge Computing soluções de segurança. Isso combinado com uma rápida detecção de fraude, como foi comentado também a respeito da identificação, dentre outros casos. Um terceiro aspecto de velocidade, né? O cliente percebe, o usuário percebe aquilo mais rápido, porque está descentralizado, está na ponta, está mais rápido. Então, um aspecto de velocidade isso é percebido pelos clientes. Uma experiência também com menos falhas, porque você está menos dependente da conectividade, né? E só lembrar também que diversas implementações tecnológicas a gente tem graças à conectividade e às redes de telecomunicações. Edge é uma combinação, mas
aproximando o processamento, você mitiga esse tipo de problema. E um aspecto geral da eficiência, e pensando no banco, a eficiência no banco. Então, se aquela atividade tornou fluida, tornou transparente para o usuário, tem eficiência, deu certo, o use case deu certo. Eu estava conversando com um cliente na semana passada de soluções de edge computing, não era exatamente para o segmento financeiro, mas era para o varejo, e a rede de vendas estava me contando que o time de checkout percebeu a implementação tecnológica que eles não fazem ideia do que foi, né? E foi uma solução de edge compute colocada no varejo. Então tá aí, né? Quando a gente tem esse sentimento final, deu certo para o cliente, aí funcionou, aí o use case deu certo. É isso aí? Legal. O Luciano deu um super gancho para o que eu ia comentar. Eu acho que a parte de hiperpersonalização é de fato um dos pontos carro-chefe aqui do como que a tecnologia de borda pode alcançar, pode ser bem tangível para o cliente final em termos de benefício, né? Então, nesse sentido, entender o momento daquele cliente, não só com relação a qual é a melhor oferta que eu vou fazer para ele, e aí tem todo um processamento de back para a gente fazer, para entender qual é essa melhor oferta, mas também entender qual é o melhor momento de contactar aquele cliente, qual é o melhor canal, qual que é a melhor experiência para aquele cliente, né? E nesse sentido, acho que a hiperpersonalização também entra bastante para ser bem tangível o benefício para o cliente final. Então, trazendo um caso também de fora, né, da NatWest, uma instituição financeira do Reino Unido, que foi muito nessa linha de qual que é a minha estratégia de alcançar aquele cliente, em que horário ele gosta de ser alcançado, por qual canal, e entender qual é a oferta. Então, a hiperpersonalização não apenas no conteúdo, mas também como eu alcanço esse cliente final da melhor maneira, como ele prefere ser alcançado, né? Então, acho que vai muito nessa linha de benefício para o cliente, dele de fato se sentir único, né? E se sentir especial no atendimento que eu estou dando para ele, não só com relação a produto financeiro, mas entender a minha realidade, né? Talvez a minha realidade não seja a mesma do Pedro, do Luciano, da Gabi, mas de fato como que eu alcanço esse cliente, não só com o conteúdo, mas também na maneira de chegar nesse cliente. Isso é muito bacana. A gente vai ouvir falar muito de hiperpersonalização aqui. Todo mundo está perseguindo isso em vários campos, não só no financeiro. Acho que no financeiro ele vai chegar um pouquinho mais rápido, principalmente no crédito, a gente está vendo isso, né? Mas quando a gente fala de crédito, por exemplo, agrícola, que é um caso do Banco do Brasil, acho que essas dobradinhas real time e edge compute tem tudo a ver, porque você está lá na ponta vendo o que está acontecendo com o cliente na plantação dele, né? Vai dar certo, não vai dar? Dou crédito, não dou crédito? Então, bom, eu vou passar para você, Pedro, e também para você, Gabriela, porque a Gabi já falou bastante de identidade, você também, mas eu queria aprofundar um pouquinho mais, assim, olhando para o futuro, né? Quais são os desafios de futuro que essa dobradinha, Real Time Analytics e Edge Computing vão abrir para identificação de pessoas e de coisas também. Eu vou botar as coisas aqui para dar uma... Posso começar, Billy? O Pedro me complementa aqui. Eu acho que um cenário que a gente vem vendo bastante na Único com os nossos clientes é que, como eu falei, né, na pergunta anterior, hoje você vê a identificação, né, uma vez que eu estou tudo centralizado e eu basicamente eu tenho que garantir um onboard da pessoa para saber que ela é ela. Eu faço uma identificação ali de garantir que ela, a Único é muito usada nesse processo de onboard, para eu garantir que eu estou trazendo um cliente que é a pessoa que diz ser. E aí, se a gente olha o modelo tradicional, todo o resto da minha relação com o cliente, se eu não estou olhando mais ali tanto para a borda, está centralizado do meu lado aqui. E aí você acaba usando a identificação em momentos muito específicos. Com a evolução dessa dobradinha, né, do Edge, e eu cada vez está mais na ponta, obviamente priorizando o cliente, a experiência do cliente, a hiperpersonalização, como a Tati comentou, né, eu vou exigir cada vez mais que a identificação seja algo contínuo, né, e a gente vem acompanhando, é o desafio da Único, é o desafio do setor bancário, que é como é que você sai dessa identificação de identidade em momentos, talvez até assíncronos, né, mesmo que você tenha rapidez aqui no onboard, para você levar isso de forma fluida
contínua e, em algum nível, silenciosa. Ou seja, o cliente ele está o tempo todo sendo autenticado, mas não necessariamente ele está o tempo todo tendo a experiência da autenticação. Então, é um pouco desse lugar que eu vejo que a gente tem cada vez mais que intensificar, né? Real-time Analytics e o processamento ali na ponta, de você agora começar a olhar para uma autenticação, uma identificação daquele seu cliente de forma muito contínua a cada interação, né? Não abrindo mão da flexibilidade, porque imagina se a gente tivesse que autenticar ele a todo momento, fazendo uma experiência da autenticação. Então, como, né, e a Único vem trabalhando nisso, como que você, né, usa a autenticação contínua em toda a interação com o seu cliente para você sempre reafirmar que é ele ali, uma vez que o dispositivo dele passa a ser um processo relevante dentro dessa jornada de alguma transação, ou o que ele vai fazer ali dentro da sua instituição financeira, e isso seja cada vez mais fluido, né, e contínuo e de forma silenciosa. Então, hoje a gente já começa a trabalhar com os nossos clientes de sair, por exemplo, de uma autenticação só no onboard para uma autenticação no transacional, a cada transação, mas isso não gerando fricção para ele, dando, né, o adaptativo que a gente fala, que é em alguns momentos, e aí o cliente, obviamente na jornada do cliente dele, entende que é algo de risco, que precisa talvez uma interação até biométrica, que é ali, né, um clique e eu já entrego essa informação para ele, ou em alguns momentos eu estou, né, pela meu Real-Time Analytics, eu estou autenticando aquele device ou aquela pessoa pelo comportamento dele ou pela jornada que ele começou. Então, ele autenticou no app aqui, mas ele vai fazer várias operações e eu estou mantendo essa autenticação. Então, é nesse lugar que eu vejo a identidade sendo cada vez mais necessária, porque a gente vai ter que autenticar o tempo todo. A gente está falando muito de biometria comportamental, né? A forma como ele utiliza o aparelho, como ele segura, o tipo, como é que ele transaciona com o banco, por onde ele começa, se ele vai ver o saldo primeiro, se ele primeiro faz uma... Exatamente. Tudo isso entra nesse real-time analytics, você tem que estar olhando para isso o tempo inteiro. É isso, Pedro? A gente já tem aplicações interessantes dessa biometria comportamental, por exemplo, para seguros celular. Baseado no tempo médio de velocidade de digitação, os erros mais comuns você consegue basicamente... Se você digita com o dedão ou com o dedo indicador, as pessoas se dividem nesses dois grandes grupos, quem digita com o dedão e dedo indicador no celular. Então, essa soma de variáveis você consegue fazer. Olhando um pouco o futuro, eu vou dar 3 perspectivas interessantes. Eu, particularmente, ainda sou uma pessoa cética com o conceito de hiperpersonalização. Vamos lá. E eu vou explicar. Se você pega produtos já existentes, clientes existentes, e o máximo que você faz, o máximo entre aspas, é ofertar no melhor momento, com a melhor texto, ou escolhendo já um produto pré-existente, no máximo você está personalizando e olhe lá. A hiperpersonalização de verdade é um paradigma ainda na indústria financeira, é quando você construir um produto naquele momento para aquele cliente. Para dar um exemplo mais prático, você pega um seguro de vida. Hoje você tem um portfólio de produtos de seguro de vida e você simplesmente faz uma precificação e apresenta para um cliente. A grande diferença é para você, Cristina, se você fosse cotar, eu pegar todas as possíveis coberturas que eu tenho e naquele momento, em tempo real, baseado na sua interação, esse produto não vai existir para outra pessoa. Perfeito. Isso daí seria no conceito de hiperpersonalização. Obviamente, o custo-benefício disso precisa ser considerado, porque mais ou menos... Tanto a indústria de seguro quanto a indústria financeira tem um componente atuarial muito importante. Se você consegue uma super precificação, provavelmente a empresa vai perder dinheiro. Então, mas é um paradigma futuro importante. O outro paradigma é na autorização de transações. A gente fala ainda muito de autorização inteligente, mas se você analisar friamente, a autorização ainda é muito baseada no cliente e naquela transação. Você ainda não usa o poder da inteligência, vamos chamar coletiva, de, por exemplo, a compra minha num booking.com pode ser ok, mas dificilmente 17 pessoas nessa região geográfica aqui ao mesmo tempo estariam comprando no booking.com. Então, você usar essa informação de um conjunto de pessoas, ainda que não correlacionadas, aí aumentaria um pouco do poder da inteligência na autorização, e isso a indústria não faz ainda na plenitude. E o terceiro e último aspecto, você já tateou, é importante. É a parte envolvendo IoT. Como o 5G ainda não está aplicado no Brasil de forma plena, muitos usos de, por exemplo, seguros paramétricos, pagamentos embarcados,
decisões que disparam ações em tempo real, por exemplo, na agricultura, indústria ou mesmo na residência, ainda estão como ideias ou pilotos. Então, a gente teve um caso muito interessante no nosso onboarding digital. O que acontece? A gente ia mapeando cada ponto da quebra da experiência, cada drop na experiência. E isso vai deixando logs. Então, o pessoal construiu uma análise muito interessante, um modelo muito interessante que vai identificando o porquê, em qual momento acontece. E você consegue, inclusive, com generativa, emular perguntas. Exemplo, eu sou um analista de marketing digital. Baseado nos logs de problemas, de ocorrências que você viu no onboarding digital, o que você me recomenda? Isso é interessante, já existe. Qual que é o próximo passo? Desenvolvimento automático, teste automatizado e deploy. O que muda, inclusive, o conceito de deploy. A partir disso, já corrija o código, já corrija a experiência, já mude o componente, já mude o texto. Então, esse seria um terceiro, para mim, paradigma, olhando o real-time decision, um pouco de processamento na borda, porque algumas dessas soluções, especialmente a IoT, não são possíveis se você não usar isso, não só para a experiência do cliente, mas para a eficiência das empresas também. É interessante você falar do 5G, porque a gente também tem um problema de latência aí, né? Cada vez mais. E aí a gente falou muito de benefícios aqui e eu queria trazer riscos. Acho que latência é um deles. Vou conversar com você, Tatiana. Latência de fato é um deles. Trouxe um caso aqui justamente que ajuda a resolver, né? Talvez toda a parte de conectividade, talvez o Luciano consiga falar um pouco mais, mas essa conectividade na ponta, e a gente tem um país enorme com um desafio geográfico muito grande, né? De alcançar de fato os nossos clientes em todas as localidades, né? Com conectividade. Talvez a gente tenha um pouco do Luciano aqui, mas a gente já tem a possibilidade de pensar em soluções como satélite, né? A Amazon lançou o Amazon Kuiper, né? Então toda a capacidade de oferecer conectividade em localidades com desafio geográfico, né? E que resolve parte dessa questão, né? Riscos. Com relação a riscos, eu diria que a gente tem acho que o Luciano comentou um pouco de cibersegurança, e eu acho que esse é um dos grandes pontos, e como que a gente faz, talvez, para olhar para esse ponto, para que isso, de fato, não seja um desafio, mas que passe a ser, de alguma maneira, uma proteção da instituição financeira, né? Então, quando a gente pensa em cibersegurança, riscos na ponta, né? Usar a tecnologia de nuvem, por exemplo, habilita a instituição financeira a, de fato, já de infraestrutura, do ponto de vista de infraestrutura, já resolver uma série de questões de segurança que a própria infraestrutura, por exemplo, da AWS, já de cara já tem por desenho, já faz como prioridade máxima dentro do nosso design de novos serviços, né? E aí a gente traz aqui, pensando em como que a gente alcança essa infraestrutura também segura com relação ao que eu estou usando na nuvem, né? Então, quando a gente pensa em segurança, principalmente quando a gente fala de processamento de dados, e eu falando de nuvem, pensando que a gente pode alcançar qualquer processamento na ponta, né? A gente pensar em infraestrutura da nuvem com uma segurança que sai por padrão de maneira segura, mas o cliente também tem uma série de mecanismos para proteger os seus dados, para encriptar dados, para monitorar o perímetro de infraestrutura na nuvem que ele está utilizando, e também pensar como que eu monitoro e atuo em questões de maneira mais automatizada. Então, pensando em cibersegurança, eu acho que a gente pensa em riscos que os provedores de tecnologia, de alguma maneira, estão olhando para tentar mitigar e tentar resolver. Então, eu acho que eu diria que esse desafio é um dos principais que a gente tem, e que a gente tem benefícios de instituições que já estão utilizando nuvem para automatizar uma série de questões. Perfeito, Gabi. Desafios, eu Desafios vejo e riscos. riscos, né? Desafios e riscos ali. Eu vejo alguns, né? Então, quando você, principalmente quando você entrega mais o processamento e quando você começa a tomar decisão a partir do dado que está sendo usado dentro do dispositivo, na ponta ali, que você vai ganhar latência, a gente já falou, você vai ganhar, né, fluidez para o cliente, porque ele vai sentir ali, ele vai, obviamente, ser fidelizado por isso, por você. Mas você tem todo um controle do dado que está ali, né, que você não tem mais controle, porque você quase se espalhou, como está de forma distribuída, você se espalhou em vários data centerzinhos, né? Não importa se você vai estar ali no dispositivo que é um celular, ou você vai estar com um edge local, que você vai
levar um servidor para lá, e acho que a Tati deu um exemplo muito bom de você usar os seus parceiros, principalmente os de nuvens, que vão te dar isso de uma forma mais fluida. Mas você começa a ter um risco da governança desse dado distribuído e esse controle do dado distribuído muito maior. Né? A gente faz uma analogia de quando a gente falava muito das arquiteturas monolíticas. Quando você ia para uma arquitetura de microserviços, você tem grandes vantagens de ir para uma arquitetura de microserviços. Tem rapidez, latência, você tem, né, uma inovação mais rápida do que você mexer no monolito, mas você também ganha uma complexidade de muitas integrações. Né? Então tem um trade-off, eu era daquela era de não vamos matar os nossos monolitos para microserviços, porque sempre tem um trade-off. Acho que quando você começa de uma forma muito mais distribuída, você tem muitas vantagens que a gente comentou aqui, mas você tem esse desafio que se torna um risco de você controlar a governança desses dados distribuídos, né, e como que você garante a confiabilidade dele. Então, se não está mais processado, não está sendo mais processado dentro do seu data center, vai ser processado, né, em diferentes níveis ali, você vai precisar garantir com tecnologias de anonimização, de tokenização, né, de criptografias mais avançadas como homomórfica, para você não descriptografar o dado para você usar, porque você vai ter esse dado, né, sendo processado no seu back-end ali ainda, igual você faz hoje, e você vai receber esse dado para você até fazer esse analytics em tempo real, mas você vai ter também vários dados sendo distribuídos e sendo processados em lugares que você já não tem mais controle, não está ali no seu data center, na sua borda, no seu perímetro. Então esse é um grande desafio que eu vejo como um risco de como que a gente garante a mesma governança do sistema tradicional, de estar centralizado, e a gente já tem esse desafio nesse lugar, né? Porque centralizado, você tem um ponto único de falha, você tem vazamento de dados, né? De forma distribuída, você controla melhor o raio de afeto. Se eu vou, exemplo, né? Se eu vou atacar aquele servidor que está lá dentro da trade fazendo, eu não estou acabando com o sistema da bolsa, por exemplo, eu estou muito ali local. Mas você já tem um desafio maior, porque você tem que proteger aquele dispositivo que não está mais dentro, né, da forma tradicional dos seus perímetros. Então esse eu acho que é o lugar mais desafiador que eu vejo quando a gente começa a falar, né, da tecnologia de borda e esses dados que eu vou recebendo cada vez mais para eu tomar decisões mais rápidas. Mas quanto mais dado, mais risco, né, mais consciência a gente tem que ter de como que a gente guarda esses dados, como a gente mascara esses dados, como a gente anonimiza esses dados. Então acho que esse, para mim, hoje, talvez é o maior desafio, e é um dos desafios também da Único, né, como a maior base biométrica do país hoje. A gente também tem esse desafio. É uma dor de cabeça, imagino. Tira o sono. Pedro? Bom, só complementando, os dois principais desafios para mim são a parte realmente, como a gente ouviu aqui da Gabi, a parte de infraestrutura, porque a gente precisa de uma capacidade de processamento, no final das contas vai ter gargalo até energia elétrica, dependendo do que a gente está falando, mas isso já foi bem explorado. E outra questão mais regulatória. Tem usos aqui que estão numa zona cinzenta da regulação. Tá? A lei de privacidade, o tratamento das informações pessoais já tem uma ampla cobertura e legislação a respeito, mas, por exemplo, dados relativos aos seus dispositivos, não que sejam seus, não estão totalmente cobertos. Então tem uma zona cinzenta aí, para mim são os dois principais desafios, só complementando o que a gente já ouviu aqui. Super bem colocado. Acho que os exemplos que a gente teve aqui, super bem colocados. Então, a complexidade de integração, né, porque você tem mais elementos para se preocupar do ponto de vista da infraestrutura. O core, o edge, a conectividade, a questão da segurança, porque você gera mais exposição. A questão da gestão de dados, porque você está coletando mais informação. E aí, o que você vai fazer com todos esses dados coletados? Gestionar, tratá-los, né? Eu só adicionaria aquela velha máxima da preocupação da TI com escalabilidade e flexibilidade. Você está trazendo elementos para conviver dentro do teu ambiente, e um aspecto central da gestão de custos, porque muito desses modelos que a gente está falando aqui são as a service, não obrigatoriamente, mas são as a service. E aí você está dando capacidade de processamento, você está ampliando aplicações, está transformando-se em produtos, mas e a gestão de custo da TI vai cair nas costas lá do CIO e vai ser um drama, né? Então, só adicionaria esse ponto aí, Cris. Acho que vocês foram super técnicos, mas me ocorreu uma outra dor que vocês não falaram, que é recursos humanos, né, gente? Sim.
Alguém quer falar sobre recursos humanos? Para você é uma dor, Pedro? É uma dor por 3 motivos. Primeiro, que para trabalhar com Analytics, por exemplo, você tem que ter métodos quantitativos embarcados na pessoa. Embora existam várias ferramentas já de baixa necessidade de codificação, com bibliotecas, funções prontas, você tem que ter métodos quantitativos, e esse é um problema médio do brasileiro e da humanidade em geral. Baixa proficiência matemática, baixa proficiência em estatística e com conceitos elementares. Esse é uma questão. Segundo ponto é que nós gostamos de coisas mais na intuição, na base da intuição, da experiência, do empirismo. E isso, por um lado, é muito bom, porque permite que a serendipidade das ofertas e da exploração, da curiosidade, nos leve a caminhos que a gente não imaginava. Por outro, questões que são rigorosas, sistemáticas, exigem isso, normalmente isso fica para segundo. E o terceiro, quando a gente olha a formação dos nossos profissionais de engenharia e de tecnologia, a gente foi treinado, eu vim dessa área também antes de trabalhar em banco, a gente foi muito treinado a construção de aplicações sem tanta preocupação com uma arquitetura sofisticada, de escala, pensando os próximos 5, 10 anos, pela mudança contínua que a nossa economia, que a nossa legislação, enfim, gera. É muito difícil você construir uma solução pensando 10, 15 anos no Brasil. Então, nós formamos muitos engenheiros muito bons para construir para hoje, para amanhã, para daqui a 3 meses, mas pelas dificuldades que nós temos, quando a gente tenta pensar uma solução mais universal, de expansibilidade, monitorabilidade, observabilidade, a gente já começa a ter um pouco mais de dificuldade. Então, as 3 coisas que eu destacaria. Beleza. Tatiana, quer complementar gestão de custos? Sim. Bom, só fazendo a parte de reskilling, né? Eu olhar do lado positivo, trazer um contraponto, mas para a gente não ficar tão negativo, né? Perfeito. Mas eu acho que a inteligência artificial generativa, ela vem também para nos ajudar em uma série de questões também. Então, quando a gente pensa em como a IA generativa tem apoiado, o Luciano falou um pouco sobre desenvolvimento de software, né? Como potencializar a capacidade humana com ferramentas que te alavancam, te trazem informação e te ajudam na análise para tomar melhores decisões. Então, só um contraponto para a gente trazer um pouco de positividade, mas assim, eu acho que nesse sentido também a generativa traz uma série de desafios, mas também traz ferramentas para potencializar a capacidade humana, né? Com relação a custos, eu diria que a tecnologia de ponta e a tecnologia de nuvem, de computação em nuvem hoje, tem uma série de maneiras de você adotar práticas para que, de fato, você seja mais custo eficiente. A computação em nuvem, e aí eu trago a computação em nuvem de uma maneira mais ampla, porque não é só tecnologia de borda, né? Mas como computação em nuvem de uma maneira geral, a gente consegue pensar em, de fato, experimentar pequeno e crescer e escalar um caso de uso conforme a demanda, né? E, de fato, pagar sob demanda e pensar em arquiteturas que garantem essa escalabilidade com alta disponibilidade, com resiliência. Então, não ter um em detrimento ao outro, e na prática somar, né? Somar resiliência, somar alta disponibilidade com escalabilidade. Então, a gente tem casos já implementados aqui no Brasil, Pix aqui no Brasil, trazendo grandes instituições financeiras que nasceram com o Pix rodando na nuvem AWS para escalabilidade. Começaram pequeno, a gente não sabia exatamente como que ia escalar o Pix, escalou o potencial todo que chegou, né? E não seria custo eficiente sem o uso da nuvem. Então, como que a gente alcança isso? Com práticas de entender como a nuvem de fato funciona para trazer o melhor, para trazer os melhores serviços, trazer serviços que são de fato escaláveis. E isso implica também em, eventualmente, rearquitetar os legados que a gente tem dentro de casa. Então, na prática, como que eu faço diferente do que eu faço hoje, né? Eu não vou chegar nos melhores resultados fazendo a mesma coisa. Então, eventualmente, como que eu mudo a prática para que a gente tenha controles de uso de nuvem, de uma maneira geral, para que a gente consiga usar a nuvem da melhor maneira possível e ser mais custo eficiente. Então, eu acho que é uma preocupação dos nossos clientes. A gente tem apoiado diversos clientes nesse sentido de como estabeleço as minhas próprias práticas para ter um controle mais apurado na minha nuvem, mas também ser mais custo eficiente. É um pouco do que a gente tem buscado com os nossos clientes. Cris, você tocou no assunto de custo, só fazendo um contraponto aqui, que tem um olhar, eu acho que como IA, né, que a gente viu
sei lá, alguns anos atrás, usando por usar, né? Então, quando a gente fala de real-time analytics, principalmente isso, né? Porque, assim, o dado, assim, a gente gera muito dado, né? E eu acho que, culturalmente, a gente tem essa necessidade de ter todos os dados e processar todos os dados e tal. Mas eu acho que existe também uma consciência, quando a gente fala em custo, né, de qual é o real motivo, né? Eu preciso daquele dado, eu preciso fazer a captura daquele dado, esse dado é útil para mim, né? Qual é o caso de uso para eu calcular o ROI disso, né? Eu acho que tanto esse monitoramento e essa análise em tempo real dos dados, né, e você fazer essas coletas dos dados, quanto você começar a fazer processamento na ponta, tem que sempre estar, eu acho que não tem como fugir, né? São tecnologias, são combinações que são importantes, é o cliente no final do dia, ou é o nosso negócio no final do dia, né? No centro daquilo. Mas do mesmo jeito, né, que o Pedro falou que ele é cético, eu sou um pouco cética dessas coisas, assim. Eu acho que a gente não tem que fazer por fazer, né? A tecnologia está aí, a IA está aí também, né? Mas a gente não tem que fazer porque a gente está todo mundo fazendo, ou porque está legal, ou porque, nossa, se a minha empresa não está fazendo, né? A gente tem que achar o real motivo ou a real causa, e aí, obviamente, você vai conseguir calcular o ROI disso e você testar. E aí, óbvio, vem com essas eficiências que a Tati comentou, de você usar de forma mais disciplinada, né? Ou até usar as dicas ali de quais são os parceiros que você vai usar para isso. Mas eu acho que o centro do custo está sempre na motivação de por que você está fazendo. Se você realmente está resolvendo um problema real para o seu cliente, vai ter um ROI envolvido nisso. E aí, obviamente, o custo se justifica, né? Porque você vai ter. E acho que o segundo ponto, mas eu acho que você vai perguntar, então não vou queimar, porque eu fiquei pensando aqui, né? A gente tem um desafio do Brasil como um todo. A gente fala muito de processar na ponta, né? E você tomar decisões mais rápido, mas a gente também tem um desafio como sociedade, né? Que me dá um pouco de ceticismo, né, em um lugar, porque você cria obstáculos, né? De você garantir, por exemplo, que você está atualizado. Então, vou dar o exemplo da Único, né? Que eu comentei lá do processamento, que a gente faz a captura no dispositivo e tem o processamento. Hoje a gente tem uma sociedade que nem todo mundo tem a capacidade de ter um dispositivo que, né, consegue processar muito dado. Consegue processar. A gente já está começando a falar de ter a inteligência, de ter mini IA dentro do dispositivo para fazer a inteligência do processamento, né? E eu não ter que, obviamente, levar para o meu data center para usar uma GPU da vida para processar. Qual é a porcentagem da população aqui no Brasil que vai ter a capacidade de receber essa sofisticação? E esse é um desafio, a gente vai ter que olhar para isso. Você garantir a atualização na hora que você delega para... Não vai estar mais dentro dos meus data centers, eu não vou processar tudo do meu lado, eu quero garantir que o processamento seja mais rápido, para eu ganhar latência. Então, eu tenho que também ver que esse vai ser um desafio. E o outro ponto é de telco. Não dá para a gente falar, né? A gente não tem nenhum telco aqui no painel, mas assim, não dá para a gente falar de edge computing se a gente, obviamente, ainda tem o desafio do 5G, está cada vez mais maduros, né? A gente tem uma cobertura maior e tal. Então, eu acho que, assim, não são desafios, na minha visão, sim, não são desafios impeditivos, né? Eu acho que os desafios, né, ou talvez obstáculos olhando para a nossa sociedade, na verdade, eles são impulsionadores para que a gente resolva de forma criativa, né, como que a gente faz isso. Hoje, um dos grandes desafios da Único é como eu garanto todos os... Né, 95% da população que hoje eu reconheço que vai, por exemplo, fazer uma biometria, como eu garanto que ele tem a capacidade de fazer aquela captura e como eu garanto que todo o nosso setor, por exemplo, de clientes mantém essas aplicações atualizadas na ponta, né? Então, isso, obviamente, é um desafio. Então, fiquei pensando aqui, porque a gente fala, né, o romântico da coisa, acho que é super importante, mas eu acho que é uma evolução para lá e os obstáculos e os desafios, na verdade, eles têm que nos impulsionar para, de forma criativa, resolvê-los, né? Já que você tocou no dado, né, eu tinha uma pergunta aqui sobre perímetro da rede, que ela também já falou bastante, mas eu queria ouvir um pouquinho de vocês, porque, de fato, né, a gente mudou o perímetro de segurança totalmente, né? E a gente viu lá na época da pandemia como é que isso foi uma dor para todo mundo quando o perímetro, de fato, saiu. E agora o perímetro está aqui, na mão de todo mundo, né? Eu queria ouvir um pouquinho
de vocês. Vou começar por você, Pedro. Bom, o perímetro de segurança com dispositivos mais heterogêneos, né, obviamente você aumenta a superfície potencial de ataque e aí você precisa também se adequar. O outro aspecto aqui que eu acho importante é também com essa lembrando que a gente está falando de usuário, não é só pessoa, como você bem falou, pode ser um agente, pode ser um dispositivo, pode ser uma aplicação. E aí você também exige múltiplas autenticações. Então você tem para rodar às vezes um serviço, você tem várias autenticações acontecendo. E cada ponto de autenticação é um endpoint, cada ponto de autenticação pode ter uma fragilidade, você tem que ter um monitoramento mais amplo, você tem que ter um monitoramento específico, né, em cada ponto de vulnerabilidade. Eu queria destacar essa perspectiva. Mas também vejo evoluções, tá, Cristina? A gente está falando do incremento do perímetro de segurança, mas sob a ótica evolutiva, o que a gente está vendo na prática? Processos mais proativos, antes eram totalmente reativos. Então, antes acontecia alguma coisa e aí as aplicações respondiam e agora a gente tem, inclusive, movimentos antecipatórios de aplicações dos nossos produtos e serviços. Segundo ponto, como você falou, de menor fluxo, menor consumo de banda para algumas coisas. Se você tem um pré-processamento mais próximo, você libera fluxo, você libera banda para outras coisas. Então, você tem outras potencialidades. Outra coisa interessante, obviamente, é resiliência e confiabilidade. Você comentou de qual benefício o usuário tem. A partir do momento que você tem esse pré-processamento e você pode, por exemplo, falhou o conteúdo de terceiro, num frete do e-commerce, para dar esse exemplo. Você vai calcular o frete. Por algum motivo, aquele serviço de terceiro, dos Correios ou coisa do gênero, falhou. Você pode já mostrar o cacheado, você já pode fazer um redirecionamento e você reduz o downtime das aplicações, porque você consegue pré-programar isso daí, você consegue fazer essa atividade de pré-processamento mais próximo ali do ponto de conectividade. Então, dentre evoluções e incremento do perímetro, o saldo eu ainda acho positivo. Luciano. Nós não temos telcos aqui no painel, mas nós temos telcos na feira, e eu entendo também que a gente evoluiu bastante aí talvez fazendo uma reflexão do movimento pendular da humanidade e do processamento, né? Então o processamento nasceu totalmente centralizado. E nós só tínhamos terminais de consulta que estavam pertinho do computador centralizado porque a gente não tinha rede, ou a rede não ia muito longe. Depois o movimento pendular jogou o processamento para a ponta, os PCs. E aí a gente passou a processar na ponta com aquela relação client-server. Aí veio a cloud, mas a rede estava suportando e viabilizando a nuvem. E agora a gente não volta mais, né? A gente tem o Edge. Mas combinado ainda mais com conectividade, com recursos de conectividade, com disponibilidade de fibra 5G e assim por diante. Então eu entendo que nós estamos diante de uma situação de revisão da arquitetura de TI também, né? E também de abrir, né, e de permitir que essa implementação, ou que os serviços Edge Computing viabilizem outras iniciativas do tipo IoT, blockchain, inteligência artificial, porque aproxima o processamento da ponta, dá novos recursos, né? Então, essa é uma perspectiva que também traz de novo a questão de segurança, de trazer facilidades aí de detecção e uma resposta efetiva numa situação de ataque ou invasão, que é a essência da resiliência, né? A resiliência não é impedir que um ataque, por exemplo, aconteça, mas se acontecer, as aplicações e os clientes estão preservados. Então, eu entendo que é muito essa redefinição, essa revisão da arquitetura e de perímetro, como a gente comentou aqui, Cris. Perfeito. Você está falando, eu estou me lembrando que a gente vai ter um painel sobre hiperconectividade. A gente está falando que o 5G ainda não chegou e a gente já está olhando o 6G lá na ponta, né? E assim, o cliente já se sente hiperconectado, né? E a gente ainda vai levar essa hiperconectividade a fronteiras muito maiores. Bom, Tati, vou deixar você... Só para complementar um pouco do que foi muito bem falado aqui, né? Eu diria que talvez perímetro, no sentido em si da palavra, talvez ele tenha que ser revisitado, inclusive, né? O que é perímetro
hoje, né, da nossa infraestrutura, eu acho que ele se permeou, como a Gabi falou, né, a gente espalhou isso, né, em dispositivos e ainda na linha do que o Luciano comentou, né, os celulares hoje têm altíssima capacidade, talvez mais que os PCs antigamente, né? Mas eu acho que isso é uma vantagem, porque na prática você consegue colocar uma série de dispositivos, mecanismos de segurança na ponta também, né? Então, quando a gente pensa em perímetro e revisitar perímetro, eu acho que é muito nessa linha de entender da sua infraestrutura, que não está mais no seu data center, no andar de baixo, ele está na nuvem. Como que eu faço para que esse perímetro virtual seja de fato protegido, né? E aí a gente comentei um pouco aqui antes, né? Mas eu acho que a segurança que a gente tem hoje na nuvem é um diferencial competitivo para as instituições financeiras, porque é uma série de ferramentas que no data center talvez você não tivesse visibilidade completa de qual que é o seu perímetro. Talvez você não tivesse visibilidade completa do perímetro da infraestrutura, a não ser aquela máquina que está ali, mas como que eu acesso aquela máquina, talvez o próprio time de infraestrutura talvez não tivesse essa visão completa. E na nuvem você consegue ter. Então você consegue ter ferramentas, comentei da infraestrutura da nuvem, mas ferramentas que te ajudam a monitorar todos o teu parque tecnológico que está rodando na nuvem e eventualmente atuar em caso de alguma situação que seja danosa para o seu negócio. Então, eu diria que o perímetro, como a gente conhece, né, de novo, ter o hack lá no andar de baixo do meu prédio, mudou muito, né? Tanto porque tem tecnologia de ponta, mas também tecnologia na nuvem, que agora eu não estou vendo mais aquele cabo passando ali. Mas a gente tem hoje, como a gente vê, mais mecanismos para proteger esse perímetro virtual do que antigamente. Aí, em real time. Cris, sabe o que eu queria comentar? Assim, eu acho que os perímetros que a gente conhece, eles vão sempre existir, porque no final do dia, quando a gente fala da computação na borda, né, na ponta ali, você está expandindo o lugar que você já existe, né? Nunca vai ter só a ponta e agora não vai ser só mais o centralizado, né? Então, sempre vai ser essa mistura. Então, eu acho que os nossos perímetros, eles continuam nesse lugar, mas eles se expandem, né, até o lugar onde, obviamente, tem a conectividade ali na ponta. E é tão importante esse tema, né? E eu acho que vai ser cada vez mais, eu acho que a gente vai vir trazer, esse não vai ser o primeiro painel, não é o primeiro painel, não vai ser o último, olhando para essa perspectiva de segurança. Um ponto que é importante é que uma coisa é certa, né? Na hora que você começa a, por exemplo, né, que é o que a gente vem acompanhando aí, de você usar o processamento do celular, como a Tati falou, né? Estão cada vez mais, né, potentes aqui. A gente começa a olhar para modelos de IA, né, micros, que vão ser capazes de rodar aqui, para eu tomar uma decisão aqui. Eu estou no meu app, por exemplo, né, eu como cliente, eu abro o meu Internet Bank aqui e eu vou ter dentro do aplicativo do meu banco, eu como a empresa, né, o banco, eu vou criar modelos aqui pequenos para tomar a decisão ali mais rápida. Ao mesmo tempo, e hoje a gente toma essa decisão nos nossos data centers, usando a nuvem, com certeza. Sem a nuvem a gente não estaria, né, tão evoluídos como estamos. Mas você vai ter um ponto, que hoje é um ponto, por exemplo, quando eu olho para a Único e a gente vive isso, que é quanto mais você precisa que tenha a interação na ponta, você também entrega um pouco do teu, obviamente, encapsulado dentro da sua aplicação, com criptografia e tudo, mas você entrega um laboratório de teste de hack na mão de muita gente. Tá certo. Posso ser polêmica? Pode. Você entrega, porque uma coisa é estar blindado dentro do meu data center, e para eu conseguir gastar energia, né? A gente vê isso com os fraudadores. A Único hoje, a gente tem meio que um exército ali, né, de como que eu identifico tentativas de fraude, que são fraudadores que tentam, obviamente, né, bypassar o processamento que tem aqui ou me manipular para que o meu back-end, ou seja, o servidor que está dentro do meu data center, ele entenda que isso aqui é trust, né, é confiável. Então você vai ter um laboratório, né, na mão de vários, né, hackers do mal, vamos dizer assim, tentando entender como o seu aplicativo, né, como a dinâmica funciona.
Então, esse é o desafio da segurança quando a gente começa a falar da computação na ponta, né? Porque você vai entregar, obviamente, quase um sandbox, black box ali, né? Para quem olha mais para a segurança. Está sendo polêmica mesmo. Não, mas por que eu estou falando isso? Quando você pega um relatório do Gartner, por exemplo, eles falam muito disso, né? Que você vai ter dentro do seu comitê de segurança especialistas em segurança para edge compute. Porque é isso, você expande o seu perímetro de segurança e você não tem mais o controle. Você tem essa proteção, obviamente, mas você, de alguma forma, você também entrega um sandbox para ser explorado ali. Você vai ter que se proteger em relação a isso. Perfeito. Bom, a gente está chegando no final do painel. Eu vou passar a palavra para cada um de vocês e vocês podem endereçar a polêmica que surgiu aqui nas considerações finais. Tati. Bom, polêmica, né? Eu diria que... Vamos por partes, Gabi. Eu acho que a gente tem, sim, um desafio. E eu acho que a gente tem ferramentas que a gente pode pensar, e a Único é uma das que tem buscado essa tecnologia, mas eu acho que a gente vai pouco a pouco. Eu acho que fraudadores vão sempre buscar, e tem mecanismos até não tecnológicos para alcançar a fraude, né? O social engineering, eu acho que talvez seja o maior potencial risco que a gente tem, que não é exatamente tecnológico o risco, né? Então, eu acho que a gente tem que seguir buscando que a gente use a tecnologia para identificar esses potenciais riscos e tudo mais, né? O que mais que eu tinha que falar aqui? Considerações finais. Estamos no final. Então, considerações finais, né? Se a gente pensar em tecnologia na borda, né? Como que a gente faz isso, do meu ponto de vista, tendo, de fato, um parceiro de tecnologia, provedores de tecnologia, sejam compostos, mas como que você cria a sua estratégia tanto para proteger seu perímetro estendido, mas também que você tenha ferramentas que te habilitem de partida, saia de um offset de segurança que não seja do zero e que você use isso a partir daí para criar seus casos de negócio. Perfeito. Pedro? Eu vou um pouco diferente já que nas minhas considerações finais. Primeiro, convidar todos a usar uma solução do banco chamado Minhas Finanças, que tem com Real Time Analytics, que é o nosso Personal Finance Management, e ajuda você a categorizar suas compras, gastar menos. Então, conheço aí uma solução gratuita para cliente do Banco do Brasil. Segundo, vou dar uma humilde sugestão aqui para as empresas que já não estão num projeto e que estão tentando, né, fazer a implementação. Nessa parte de dados, acho que o MIT tem aquele imperativo triplo, que é muito importante a gente lembrar nesse momento. From minds to machines, from products to platforms, from core to the crowd. Então, no From Minds to Machines, avaliar friamente, fazer 3 perguntas. O que eu pergunto ainda para o cliente? Nas minhas jornadas, nos meus produtos e serviços. Ali tem muita oportunidade de você não precisar perguntar, tá? E você mesmo tomar decisão, buscar isso de outra forma e tal. Segundo, aquilo que eu devolvo para ele de uma forma massificada. Sempre tem uma oportunidade de você personalizar a mensagem, seja no canal, seja no momento, seja a mensagem. Terceiro aspecto importante, decisões que você toma ainda, você, a sua equipe, o seu grupo, ainda com base em experiência, com faixas. Você tem a oportunidade também de tomar decisões mais acuradas. E na parte de edge, aquela questão básica. O que não for core, aquilo que tiver mais imprevisibilidade, aquilo que tiver eventual sazonalidade, ali é um bom momento, é um bom objetivo para você tentar, porque o objetivo em si não deve ser implementar uma tecnologia. Tem que ser um objetivo de negócio e aí a partir disso você olhar o seu stack, olhar suas soluções que você pode fazer para isso. Perfeito, obrigada. Luciano? Olha, pensando em implementação aí, né, para as empresas do segmento financeiro, eu diria que primeiro o mapeamento da infraestrutura, porque cada empresa do segmento financeiro vive um momento, né? Tem a questão do legado para algumas instituições, outras são cloud native. Então tem muito disso. A questão que a gente falou aqui de personalização, estabelecer também um roadmap estratégico, né? Porque a implementação vai ser feita em fases. O que a gente mais vê nas pesquisas da IDC são as prioridades de TI que mudam conforme o tempo, né? Então essa combinação de orçamento é super vital. A questão de parceiros de negócio, né? A importância do ecossistema. Nos conteúdos da IDC a gente coloca muito isso, né? E aqui, esse é um tipo de solução que envolve
diversos elementos de software, hardware, combinação com nuvem, conectividade, por aí vai. A questão de conformidade, regulação também é um aspecto para a gente poder pensar. E o monitoramento contínuo e a otimização de acordo com a vivência e a gente poder adequar a infraestrutura para a realidade que a gente está diante, os desafios que a gente está diante também. Perfeito. Gabi, estouramos, você tem 1 minuto. Não, vou fazer em 30 segundos aqui. Eu acho que o ponto, acho que o mais importante aqui, talvez, de mensagem para o painel, é que são tecnologias que vieram para nos ajudar, né? Acho que desafios sempre estão, todas as tecnologias que surgem e que ainda vão surgir, sempre vai ter. Acho que os desafios, eles nos motivam a achar essas soluções criativas. Mas acho que o ponto, assim, que talvez a mensagem que eu quero deixar aqui, assim, se a sua empresa, né, se você, mesmo que não seja setor financeiro, ainda não está falando disso, que seja num grupo de pesquisa, né, seja para entender, acho que é super importante. São tecnologias que vieram para ficar, né, vão crescer muito. Se a gente olhar as estatísticas do próprio IDC, né, o investimento, o Lu trouxe aqui no começo, vai crescer muito e não tem como fugir, né? No final do dia, assim, se você não estiver preparado para ela, né, a inovação não vai acontecer na sua empresa. Então, acho que esse é o ponto central do painel aqui. Tem que entrar de cabeça. Tem que meter a cara. Exatamente. Perfeito, gente. Super obrigada a vocês. Muito obrigada a vocês da audiência que acompanharam com a gente. Quem está em casa também acompanhou. E sigam com a gente aqui no FebraBanTech 2025.